Fala pessoal, para quem estava curioso aí com o andamento da miniatura, ela já está mais ou menos assim. Tem algumas modificações que não está nessa imagem específica, mas em questão de suspensão, direção e tração, já está tudo ok. Talvez nesse vídeo em específico aí vocês já consigam perceber que ela está dando meio que uma travada em algumas curvas. Isso é decorrente da roda dianteira aí, estava tendo alguns problemas de trava. Mas nesse vídeo eu quero justamente mostrar, como eu mesmo mencionei no vídeo anterior, como fazer essa parte da dianteira aí. Eu mostrei no vídeo lá, porém eu mencionei lá que ficou, pelo menos ao meu ver, faltando alguns detalhes, né? Então eu quero sanar de uma vez por todas qualquer dúvida que possa ter em relação à direção e suspensão dianteira, para que vocês possam fazer aí sem erro e conseguir fazer tudo direitinho aí para dar certo, não ficar as rodas estressando fora do tempo. Então eu espero que esse vídeo ajude vocês. Aí alguns testes aí só para vocês verem como é que tá a questão da suspensão, funcionamento e tal. Vocês podem estranhar que ele está com a carroceria amarela, porém como é o mesmo modelo da primeira miniatura que eu criei, e essa no caso é a penúltima, como é o mesmo modelo, eu resolvi tirar a capota branca, a cabine branca, e colocar a cabine amarela para evitar arranhar, como ela é branca, né, e mais nova. Eu não quis estragar ela tanto aí fazendo essas brincadeiras, esses testes aí, então eu coloquei a cabine amarela para servir de cobaia aí novamente. Mas ficou interessante, a suspensão funciona bem, aí é só para vocês terem uma noção aí, mas a dianteira ficou muito macia, qualquer coisinha ela já está tendo um ótimo molejo. A traseira tá a mesma coisa da outra, ainda tá as molas de plástico, de PVC na verdade, mas eu pretendo trocar elas para umas molas de fibra. Aí por dentro, umas imagens mais aprofundadas aí, ó. Inicialmente eu tirei a bateria, só para vocês terem uma noção aí de como é que tá a organização, né? Tirei a ponte H aí, ó. Vocês podem ver que todo o processo aí é feito apenas desconectando plugs, né? Esse vai ser o meu padrão para as próximas miniaturas e para as antigas também, que na realidade estão todas desmontadas, mas esse vai ser o padrão, para facilitar a remoção de qualquer peça, quando quiser fazer a limpeza ou algo do tipo aí, não ter tanta dor de cabeça aí na hora de desmontar. Tem esse plástico aí do nosso lado direito, que ele é basicamente para dar altura aí, para servir de suporte para a bateria. Então, simplesmente a função dele é dar suporte para a bateria e ponte H. Aí, enrolado com fita isolante, a gente tem outra caixinha de PVC. É, ela, dentro dela, na real, tem os circuitos aí, tipo o Arduino, tem alguns resistores, tem os MOSFETs, tem o regulador de tensão que alimenta o Arduino e o servo. Então eu resolvi colocar aí para evitar molhar, evitar entrar sujeira e também para deixar mais parecido com o que a gente vê nos aeromodelismo, né, que são aqueles módulos receptores já prontos, que basta a gente plugar, como tem aí esses pinos machos aí todos para cima. A gente costuma simplesmente plugar ali o servo, o ESC, a gente pluga todas essas coisas, então fica muito mais fácil e facilita na manutenção, na hora de fazer troca de qualquer peça, fica muito mais simples de colocar e retirar. Então aí, agora eu vou num time-lapse aí, remover todas as peças para vocês verem como tá fácil a remoção. Lembrando que a dianteira, neste momento, ela não tá removível da mesma forma que tá a parte traseira, entendeu? Então eu pretendo nesse vídeo aí fazer uma alteração para melhorar a estética também e melhorar aí nessa questão de manutenção, melhorar aí na parte da desmontagem. Então eu pretendo aí trocar essas bandejas, o servo que no momento está colado com cola quente, e eu pretendo fazer um suporte dele para madeira. Então vocês vão acompanhar tudo isso no vídeo, que é tudo para facilitar na questão da manutenção. E também essa parte onde segura as rodas, eu vou fazer algumas alterações também, vou alterar o tamanho, é tudo para melhorar aí o desempenho do carrinho
e a gente não ter tanta dor de cabeça. Como eu falei, ó, tá tudo colado ainda, fica algo bem grosseiro mesmo. Não tá feio, mas a gente pode dar uma melhorada, então é sempre melhor a gente fazer algo mais prático para todo mundo aí fazer direitinho e conseguir fazer sua manutenção sem muita dor de cabeça. Então essa é uma das peças aí que eu falei que no vídeo anterior, né, no que eu postei, que eu não tinha dado muita ênfase, muito detalhe aí, e agora eu pretendo mostrar como é que eu fiz cada parte, o que que eu utilizei, mais ou menos os tamanhos. Então vocês prestem bem atenção nessa parte, porque foi um dos motivos de eu gravar esse vídeo. Então eu já fui aí, desmontei tudo e vou refazer essas peças, utilizando aí o arame, o arame não, no caso o raio de bicicleta. Então ele está um pouco enferrujado aí, foi necessário dar passar uma lixa aí para tirar a ferrugem, mas fui fazendo umas dobras aí, não vou entrar em muitos detalhes nessa parte aí, porque foi mostrado no vídeo anterior, então para não ficar muito cansativo, vai ser no time-lapse aí, mas dá de entender muito bem o que eu estou fazendo. E basicamente eu estou lixando aí só para melhorar, deixar mais livre, né, para as rodas, os canudos girarem tudo certinho aí dentro do raio de bicicleta. Então essa é a primeira peça, ela que faz aí a sustentação do suporte das rodas, no caso o braço das rodas, e também faz a conexão entre a bandeja e a haste que segura a bandeja. É um processo aí um pouquinho demorado aí, tem que ser meio detalhista porque são duas peças e elas têm que ser simétricas, né? Então uma deve ser igual à outra, que são dois lados, duas rodas, então elas têm que ficar mais ou menos assim. Depois de fazer elas aí, ó, agora vem a parte do braço. O braço eu não alterei o tamanho do braço, que segura as rodas eu não alterei. Então você pode utilizar, caso você já tenha feito, até mesmo o antigo. Eu só alterei a primeira peça que eu fiz aí, deixei ela um pouquinho maior. Então tá aí mais ou menos a medida aí da altura do braço. Basta cortar aí, fazer as dobras, lembrando que o alinhamento é muito importante. Sempre dobras em 90 graus, se você for prestar atenção aí. Se tiver um alicate de bico ajuda bastante aí, porque esse que eu tenho aí é o grande, não é muito ideal, mas funciona também, dá para fazer. As ranhuras também no canudo, onde vai passar aí qualquer tipo de amarração, qualquer colagem, é interessante fazer as ranhuras para melhorar aí a aderência com a linha de costura, com a cola. Então é sempre importante fazer essas ranhuras aí utilizando a lixa, ou então o ferro de solda também funciona muito bem. Então é só ir tirando as medidas aí certinho, vendo aí onde vai ficar cada peça aí, cada haste dessa daí de metal, e fazendo as dobras aí tudo idênticas. Então esses daí são os dois braços, ó. Fazer todos eles no mesmo tamanho, fazer as ranhuras e daí seguir para frente. Agora um ponto muito importante, se vocês olharem, o centro aí onde vai ser colocado o braço que segura as rodas, eles têm que ser achatados. É muito importante isso, porque se a hastezinha de metal ela tiver cilíndrica, fica muito fácil da haste que segura a roda ficar deslizando sobre ela, e daí vai gerar é, um desbalanceamento ali na roda, vai ficar uma mais para trás, outra mais para frente. Então, para melhorar a aderência aí com a linha de costura e evitar que a roda vá para frente ou para trás sem que a gente queira, é importante a gente achatar o centro dessa haste aí. Então fica mais ou menos assim. Esse daí é o encaixe, aí onde vai a roda, tudo certinho. Essas bandejas eu não mostrei eu trocando ela, fazendo outras, porque eu já mostrei no vídeo anterior. E inicialmente eu não achei que seria preciso fazer essa troca, mas eu tive que fazer a troca porque eu percebi que elas estavam um pouquinho tortas. Agora tirando um pedacinho aí do paralamas, porque como eu aumentei o tamanho aí da haste que segura o braço das rodas, foi necessário fazer isso, porque senão não teria o movimento dos amortecedores. Aí vai ser o tubinho que segura as hastes, para as rodas não ficarem deitando aí para o lado nem para o outro, dessa forma aí.
Então é necessário esse tubinho. Lembrando que esse tubinho, ele deve ter, como eu mesmo mencionei no vídeo anterior, ele deve ter uma altura proporcional à altura da hastezinha aí. Depois vocês vão entender, eu vou explicar melhor numa outra imagem futura aí, mas ele deve ser proporcional aí. Aí basta furar aí os canudos, é um processo simples. Isso daí eu acho que todo mundo já pegou, como é que faz essa parte aí. Muito simples, aí eu furando aí mesmo com o ferro de solda, aí para os dois lados, colocando as hastes, colocando o canudo, de forma que futuramente vai dar de fazer o ajuste aí da maneira que eu quiser. Então vocês vão ver aí para frente, ó, basicamente essa é a função dessa haste superior, é a gente alinhar a roda da maneira que a gente quer, para deixar ela com 90 graus certinho, ou se a gente quiser ela um pouquinho mais inclinada, aí vai da necessidade. É claro que ela deve estar em 90 graus, mas eu não sei o seu propósito. Aí fica fácil de fazer o ajuste também, caso tenha cortado alguma pecinha no tamanho errado, fica mais simples da gente ajustar. Agora eu estou prendendo aí, ó, as hastes na bandeja, que é para não soltar, já deixar elas todas no lugar certinho. Então eu fui amarrando aí, eu coloco uma arruela de canudo e logo após eu faço uma amarração aí com a linha de costura e depois a cola instantânea. Então tá aí, ó, uma imagem mais nítida das bandejas e das hastes. Ó, a função básica, como eu já mostrei anteriormente, só que agora com mais detalhes, ó. A roda fica livre e o ajuste que eu falei é esse aí, ó. A gente puxa, a roda ela fica aí um pouquinho inclinada para a esquerda e a gente vai alinhando, deixar ela em 90 graus, aí a posição ideal para ela. Então é basicamente isso, garantir que a roda ela se mantenha no local que a gente queira. Aí onde eu falei, ó, esses dois pontos aí, essa haste, ela deve ser equivalente à altura dos dois pontos aí, do topo do pedacinho de madeira e a ponta de baixo do pedacinho de madeira. Então eles devem ser proporcionais, não podem ter diferença porque na hora do movimento das molas isso pode atrapalhar bastante. Então agora falando nas molas, eu vou fazer o suporte que vai segurar as molas, que na real é bem simples, não tem um padrão para a gente criar, aí vai depender das molas que você tenha. Então basta você dar uma olhada aí no final como é que ficou o meu e você vai ter uma noção de como que você deve fazer. É claro, aqui não deve ser tudo seguido à risca, você deve deixar aí sua imaginação fluir, suas ideias. Eu não sei se sua miniatura vai ser essa S10 aqui, mas aí vai das condições do material que você tem. Então você que vai ter só uma noção de como você deve fazer, da forma que funcionou para mim, que pode funcionar para você também. Então fui fazendo aí algumas dobras, deu um pouquinho de trabalho aí, fazendo alguns ajustes. E como essa mola ela é bem flexível, a gente consegue movimentar ela facilmente, então ela teve que ficar bem comprimida para poder suportar o peso do carro. Então, do tamanho ó, que vocês vão ver que ela tá nesse momento, para o tamanho que ela é realmente, ela acho que reduziu mais do que a metade. Então, aí vai das molas que você tiver. Mas ficou interessante essas molas bem macia, porque ela deixa mais visível o movimento dos amortecedores. E tá aí o processo que eu fiz aí, ó, de amarração do suporte das molas. Nada mais é do que um raio aí muito dobrado, cheio de curvas e parafusado na parte traseira do cepinho de madeira. Agora no servo, o servo eu já dei bastante detalhe no vídeo anterior, então acho que não precisa destacar muita coisa. Mas se vocês olharem embaixo dele tem um pedacinho de madeira, como eu falei que queria fazer um suporte para que ele ficasse fácil de ser removido. Então ele tem um suporte de madeira embaixo. Eu encaixei os ferros aí, depois é só calibrar bem para as rodas não ficarem tortas da forma que está aí. E logo depois basta parafusar o cepinho de madeira. E quando eu quiser tirar o servo motor, basta eu tirar os arames e os parafusos e pronto. Vai ficar o servo removido. E quando eu quiser colocar, muito simples novamente, basta encaixar os arames e parafusar. É claro que aí dá para perceber nitidamente que as rodas estão desalinhadas, porém é porque eu só quis fazer esse vídeo aí depois que eu já tinha
terminado todo o processo de gravação. Eu tinha esquecido dessa parte, então resolvi gravar depois aí e ficou um pouquinho desalinhado aí, mas basta colocar o servo certinho na posição que as rodas vão se manter alinhadas.